Como eu mencionei anteriormente, os programas de MBA executivo têm o papel de entregar ou de contribuir no desenvolvimento de determinadas competências ou habilidades que precisam ser demonstradas e empregadas na execução ou na atividade gerencial. Como é que nós chegamos nessa lista? Essa lista, obviamente, nós chegamos perguntando para a comunidade de empresas que gravitam no entorno da escola. Quando nós olhamos as salas normalmente têm nomes de pessoas, essas pessoas estão vinculadas a empresas e essas empresas ajudam a escola, por ser uma escola sem fins lucrativos, ajudam participando em campanhas de doação, expansão do campus e fundo de bolsas, ajudam a escola a se desenvolver, mas também ajudam a escola em situações como em situações nas quais nós precisamos, por exemplo, repensar um programa e os seus objetivos de aprendizagem, nada melhor do que perguntar para o mercado quais são as características que são importantes para que um indivíduo, numa determinada situação, em termos de carreira parecida com o nosso público-alvo, para quem a gente atrai ou para quem nós atraímos do programa, o que ele precisaria demonstrar para ser diferenciado ou ser percebido como um profissional diferente. E aí surge essa lista que vocês estão vendo aqui. A primeira, que é essa lista que está escrita como gerais, esses objetivos de aprendizagem gerais, eles estão presentes ou devem ser construídos ao longo de qualquer um dos programas que nós temos. Seja saúde, seja finanças, seja MBA executivo, o indivíduo tem que ser capaz de desenvolver essas características ao longo do programa. E os objetivos lá naquelas caixinhas brancas são aqueles específicos de cada um dos programas. Então, o que o mercado nos conta, o que é importante um gestor desenvolver ou apresentar? Primeiro, ter uma visão estratégica, é entender que a organização é um conjunto de partes e que a soma dessas partes tem que ser bem orquestrada, bem organizada, que os recursos precisam ser devidamente alocados para que essa organização possa se sobressair num contexto cada vez mais complexo. E para isso, essa organização precisa ser pensada de forma estratégica, as suas ações, as suas decisões têm que ser pensadas de forma estratégica. Segundo, para que essa visão estratégica seja executada, a gente precisa ser capaz de, encontrando problemas, esses problemas podem ser como crescer, como enfrentar a concorrência, como expandir para uma outra geografia, etc. Esses problemas, eles precisam ser analisados de uma forma adequada e baseada em fatos reais, em fatos e dados. Claro que a gente sabe que nas empresas, muitas vezes, a gente não tem todas as informações para tomar decisão. E também naquilo que a gente faz em sala de aula, a gente também simula esse tipo de situação, em que você tem um problema, e esse problema apresenta um conjunto de informações e você aí precisa, por meio de informações, por meio de insights, mais as informações, mais os modelos teóricos, mais a sua experiência, você precisa ser capaz de resolver esse problema. Também é importante que você reconheça que fazer essas coisas acontecerem na empresa muitas vezes não é uma tarefa de um só indivíduo. Portanto, ser capaz de liderar esse processo e garantir a implementação da estratégia é uma característica importante de bons gestores e, portanto, o programa tem por objetivo também aprimorar suas habilidades de liderança e também de empreendedorismo. E aqui cabe um parênteses. A ideia de empreendedorismo aqui não é necessariamente formar indivíduos para empreenderem apenas fora da organização, também fora da organização, mas também para responder a uma demanda das organizações de terem indivíduos que atuem como dono, que tenham um papel determinante na condução dos negócios da própria empresa, como se a empresa fosse deles, apesar de não ser na prática. Finalmente, isso tudo tem que estar focado em resultados. E aí, resultado, para nós, entendido de uma visão ampla. Não estamos falando só de resultado financeiro, estamos falando de resultado para a sociedade, de resultados sustentáveis a curto, médio e longo prazo. Isso fecha o que seriam os objetivos gerais.
cada programa tem objetivos específicos de acordo com o público-alvo ou com aquela função mais típica daquele programa. No caso do MBA executivo, além desses outros objetivos, nós vamos desenvolver a gestão eficaz e eficiente de recursos, e no MBA executivo em finanças nós vamos trabalhar ou preparar os indivíduos para atuar em finanças corporativas e operar no mercado financeiro e de capitais. Então vou usar um exemplo da minha disciplina. Eu leciono marketing. E numa determinada aula, que é a terceira aula, nós discutimos um caso. Este caso é de uma empresa de televisão, um canal de TV a cabo, para ser mais preciso, que é focado em moda. E essa empresa vem sofrendo um problema que é o aumento da concorrência, mas não o aumento da concorrência por outros canais especializados em moda, é pela inclusão de moda na grade de canais de notícias ou canais de variedades, etc, etc. E isso está se traduzindo numa situação, os anunciantes já não estão dispostos a pagar o que a empresa quer cobrar, porque eles acreditam que eles conseguem atrair o mesmo tipo de cliente, o mesmo tipo de audiência, usando o espaço oferecido na grade desses canais mais gerais. E aí o que acaba acontecendo é que este é o problema, né? E quando a gente vai entrar um pouco mais a fundo no caso, a gente descobre, né, que essa é uma empresa que nunca trabalhou com um determinado conceito de marketing chamado segmentação, que é dividir, moda para uns é uma coisa, para outros é outro. Apesar dela ter escolhido moda em relação aos demais assuntos, dentro do segmento, dentro daquilo da audiência de moda, ela não está buscando pessoas mais voltadas à moda de pessoas menos voltadas à moda. E certamente isso acontece, né, porque tem pessoas mais antenadas com algumas coisas do que com outras. E ela descobre que tem algum problema e acabou de contratar uma nova pessoa de marketing. A pessoa acabou de chegar e aí ela pede uma série de estudos de mercado, pesquisas, e aí a gente vai discutir na aula de marketing, porque é uma aula de marketing, afinal de contas, a gente vai discutir as pesquisas, vai discutir o resultado dessas pesquisas e, finalmente, vai ser possível, por meio dessas pesquisas, analisar possíveis segmentações. Então, nós vamos encontrar lá, por exemplo, 4 segmentos e nós podemos combinar esses segmentos e falar assim, olha, eu posso trabalhar com 2, com 3, com 1. E vamos fazer contas também, porque esses segmentos têm que ter uma determinada quantificação, então aí vai entrar uma dimensão financeira, a aula de marketing, mas a gente precisa trazer elementos de finanças para poder fazer essa quantificação. Ao fazermos essa quantificação, vamos constatar que uma das soluções bastante interessantes do ponto de vista financeiro significa ignorar 50% da audiência. Por quê? Eu vou focar num público mais antenado com moda, eu vou para anunciantes que vão valorizar esse tipo de audiência e, ao fazer isso, eu posso cobrar mais, porque eu estou escolhendo as pessoas de maneira mais adequada. E aí a gente discutiu segmentação, as possibilidades de segmentação, discutiu marketing, trouxe um pouco da dimensão financeira para poder dar uma certa racionalidade para o processo de decisão. E aí, o objetivo de marketing está atendido, mas o objetivo de preparação da ideia de visão estratégica, pensamento analítico e tomada de decisão, ele é atingido porque essa decisão de segmentação tem um caráter estratégico. O pensamento analítico é o que vai me permitir identificar quais são as diversas alternativas e entender que segmentação, que é uma ferramenta, é algo que me ajuda a resolver esse problema. E a partir do momento que eu tenho os vários cenários, eu estou, de certa maneira, entrando no mundo da tomada de decisão e da gestão de risco, porque se eu optar pelo cenário de jogar 50% dos clientes fora, eu tenho um risco. Tem um outro cenário que eu jogo só 20%, tem outro risco, mas não é tão rentável financeiramente. E aí você desenvolve na sala de aula uma discussão, um debate, que remete para questões, inclusive, de comportamento organizacional. Será que uma pessoa que acabou de chegar na empresa tem condições de propor uma iniciativa, dado que, inclusive, considerando que a empresa não está mal? Ela não tem problemas financeiros de curto prazo, ela terá problemas a prazo. Será que uma pessoa que acabou de chegar numa empresa tem condições de chegar lá e falar, vamos ignorar 50%, 30%, 40%, 50% dos nossos clientes atuais, ou dos nossos consumidores atuais? Então,
é por meio desse tipo de discussão em sala de aula que você vai remetendo para esses elementos, para os objetivos de aprendizagem macro no programa. A gente aprendeu segmentação, que é importante para a função. É importante para o indivíduo numa empresa entender quais são os segmentos de cliente que ele atende, como é que eles são quantificados, como é que se chega no processo de segmentação. Ok? Isso é o conhecimento funcional. Esse conhecimento das habilidades de liderança, do papel do gestor, eles são construídos por meio do tipo de discussão que acontece dentro da sala de aula, pela visão transversal que os casos possibilitam, onde você vai buscar elementos em finanças, em comportamento organizacional, no meio de um problema de marketing. Só que isso é repetido, isso é uma aula. Nós temos para cada disciplina 10 aulas e nós temos um conjunto de disciplinas que sistematicamente repetem esse tipo de discussão, esse tipo de debate, esse tipo de troca de experiência e que vai gradativamente contribuindo para o desenvolvimento dessas iniciativas.